Olá pessoal, bem-vindos à leitura de Pensamentos para mim próprio, do Marco Aurélio. Se você está chegando hoje, você pode acompanhar o livro a partir de agora, ouvindo partes, ou você pode voltar e pegar desde o vídeo número 1 e começar a refletir sobre um pensamento tão elevado que nos deixa Marco Aurélio e que escreve isso em pleno campo de batalha. Um homem que viveu de uma maneira simples, justa, com muita sabedoria. E por que estamos fazendo isso? Por que ler um livro como esse? Ontem eu ouvi uma imagem muito bela que eu quero aqui compartilhar com vocês, que eu acho que tem muito a ver com isso, que está num livro de Buda. Diz que a nossa alma, ela é como uma flor de lótus, que ela precisa florescer, se abrir, sair da água. Quem conhece a flor de lótus, que nasce do lodo, e ela se eleva e ela se abre acima das águas, porque se ela se abrisse dentro da água, ela morreria. Então, se pensarmos na nossa alma como essa flor de lótus e pensarmos em nós como seres humanos e essa nossa necessidade de florescer, de nos abrirmos, tirarmos de nós aquilo que tem de melhor em nós mesmos, já aí temos um bom motivo para lermos o Marco Aurélio. Nós terminamos ontem o capítulo 3, eu vou fazer uma rápida revisão do que vimos nesse capítulo para que possamos continuar o 4, são 12 capítulos. Então, o que ele nos disse nesses, de uma maneira bastante rápida, nesses vários textos da parte 3. A primeira delas, que não devemos perder tempo. Por quê? Porque muitas vezes quando perdemos tempo, nós não lembramos mais daquilo que precisamos fazer com o nosso trabalho pessoal. Lembra disso? Às vezes você está fazendo alguma coisa, você para e você nem lembra mais o que você estava fazendo. Agora imagina no nível da nossa alma, se você esquece de olhar para você mesmo, se você esquece de investigar o propósito da sua vida, se você esquece de pensar qual é o seu ideal como ser humano e você vive só nesse modo automático de avião, que é o que eu sempre digo, muitas vezes você pode até se esquecer disso para sempre. Então, é um tempo que não tem mais muitas vezes como se recuperar. O que mais ele nos disse? Ele nos lembrou que nós fazemos parte do todo, que o universo é cosmos e não caos e que, portanto, tudo que acontece na nossa vida, somos parte desse todo, e se o todo é cosmos, nós também somos. E aquilo que acontece na nossa vida, que muitas vezes não achamos agradável, muitas vezes é bom, porque o bom é aquilo que nos faz crescer. Muitas vezes o agradável nos deixa na inércia. E aí ele nos lembrou também que quando percebemos o todo, percebemos a harmonia do universo, vemos beleza em tudo e em todos. Continuando, ele nos lembra sobre a morte, ele fala sempre sobre a finitude e ele nos diz que precisamos estarmos prontos para a qualquer momento deixarmos essa vida. E como vamos estar prontos? Desculpa pelo estarmos, Como vamos estar prontos se estamos quites com a vida, se a cada dia eu faço o meu melhor, se eu deixar a vida hoje, estou pronta. E entendo, ele diz também isso nesse capítulo, entendo que a morte é um processo natural, assim como tudo que acontece tem um ciclo, a morte simplesmente é um processo da natureza. Que mais? Ele nos diz também que precisamos nos habituar a observar os nossos pensamentos, porque muitas vezes temos alguma coisa bem escondida em nós, não apenas escondida dos outros, mas escondida de nós mesmos. Então muitas vezes estamos nos boicotando porque não percebemos o que de fato está se passando dentro de nós.
E ele fala de que devemos ter uma honestidade tal que, se qualquer pessoa nos perguntasse o que estamos pensando, pudéssemos dizer abertamente, porque não existe nada que estejamos aqui vivendo que não seja relacionado com a verdade, com a honestidade, com a beleza, com a fraternidade e etc. Que mais? Nos lembra também que somos todos parentes e que, portanto, somos parentes de todos, seres humanos, de todo o que existe, não apenas enquanto seres humanos, mas no universo, com animais, vegetais, enfim. Mas ele nos lembra especificamente sobre a nossa natureza humana e que somos parentes, portanto devemos amar a todos, mas ele nos faz essa ressalva que devemos ouvir aqueles que têm algo de importante, né, e afins com esses princípios desse divino em nós. Ele nos lembra que temos esse gênio que é o divino que habita em nós e que devemos ouvir. E por que temos que ouvir apenas alguns e não todos? E Marco Aurélio, então, novamente nos lembrando que assim como nós, no plano físico, escolhemos, por exemplo, os nossos alimentos, no plano mental precisamos escolher aquilo que vai entrar em nós, porque é muito risco sermos possuídos, por exemplo, por pensamentos que não são pensamentos que geram o bem, que visam o bem, que visam o coletivo, que visam a união. Muitas vezes estamos aqui ouvindo personagens na mídia, nas mídias sociais, que estão ali fazendo a sua divulgação do seu ego e com milhares e milhares de curtidas, e se não percebemos, às vezes estamos gastando tempo ouvindo um tipo de valorização que nada faz de bem para a nossa alma nem para a humanidade. Continuando, ele nos lembra o quê? Que dentro de nós, né, precisamos utilizar a nossa virilidade. Lembra que ele fala dos romanos, o romano, aquela ideia como um ideal, o romano como um símbolo daquilo que é possível, que uma civilização consegue conquistar quando está alinhada com princípios de moralidade. Então ele nos lembra que precisamos ter em nós essa virilidade, que tem muito a ver com o protagonismo da nossa vida, de assumirmos a nossa força e desempenharmos o melhor que podemos enquanto estamos vivos, ou seja, darmos respostas humanas. Somos humanos e precisamos responder como humanos, com o melhor de nós. E isso significa não responder com as nossas emoções, com os nossos instintos, com as nossas paixões. Utilizar o discernimento, a inteligência, a nossa razão para nos guiar. Que mais? E aí ele fala, né, sobre conservar a serenidade. Por isso mesmo, né, quando temos tudo isso alinhado em nós, temos essa serenidade, temos esse autodomínio, não dependemos de nada externo. E ele nos lembra sobre isso mais uma vez, que é ser produto de mim mesmo, de mais ninguém, ser autônomo nas minhas escolhas, ser capaz de discernir entre o certo e o errado, ser independente no sentido de não depender da opinião dos outros, saber aquela voz que eu ouço dentro de mim, essa voz, esse gênio interno, né? Essa voz única ligada a essa essência que habita em mim, e ouvir essa voz e expressar essa voz por mim mesmo, sem precisar de aprovação do outro. Que mais? Ele nos fala também sobre ser fiel a essa divindade, esse gênio em nós, e fiel também a esse Deus que a gente pode pensar nessa lei do universo, que é cosmos, que tudo coordena, que existe um sentido para tudo. Então, ser fiel a essa essência em mim e a esse Deus que habita, vamos dizer assim, entre aspas, né, o todo, ser fiel a isso. E aí ele nos fala também sobre a faculdade de julgar,
que nós precisamos, né, ser práticos no sentido de agirmos por dever. Então é pelo dever que devemos fazer as coisas, não porque estamos interessados em ganhar qualquer coisa, em ganhar prestígio, em qualquer coisa que seja, mas que devemos fazer a coisa pela coisa em si mesma, sem nenhum motivo oculto. Então ele fala sobre essa nossa capacidade interior que é necessária para que a gente possa estar julgando as coisas da maneira correta. Nos lembra também que não devemos nos preocupar com a nossa glória póstuma, pois não vale a pena, né, brigar por isso, porque tantos já se foram, os grandes já se foram, alguns nem foram lembrados, e não é importante então fazermos alguma coisa para que a gente possa estar projetando a nossa personalidade, que o ideal é que a gente faça as coisas no aqui, no agora, no presente, com dignidade e estando em paz conosco mesmo. Outra coisa, quase finalizando então esse capítulo, ele nos diz para examinar as coisas com método e verdade, ou seja, com discernimento. Ele nos lembra sempre que por trás de todas as situações existe um aprendizado para nós. Então, em cada desafio, uma oportunidade de crescimento. Então, nós precisamos exercitar esse nosso olhar, que não é o olhar das coisas físicas simplesmente, é um olhar mais profundo para entender por que isso está surgindo para mim, esta dificuldade. Talvez por trás dessa dificuldade exista uma potência que eu preciso desenvolver. E aí eu vou utilizando cada vez mais a minha lucidez para poder pensar por mim mesmo e poder extrair de cada situação na vida algum aprendizado. Nos fala então que a vida deve ser vivida de forma feliz, e para que a gente tenha essa vida feliz, a gente precisa obedecer a essa inteligência divina agora, não depois nem ontem. Ser o meu melhor hoje, que isso é o que vai me fazer feliz. Utilizar hoje todo esse meu potencial humano e fazer aqui e agora. E que o ideal terrestre, finalizando aqui com essa praticamente onde eu terminei, que o ideal terrestre é ter essa ponte com o divino. Vocês lembram daquele conceito, assim em cima como embaixo? Nós aqui somos na verdade, um pontífice entre o céu e a terra, e a ideia é que as nossas ações humanas possam estar expressando essa natureza do divino. Então, assim como existe em cima uma lei, existe uma lei embaixo, e a gente vai fazer o máximo possível para podermos estar vivendo aqui na Terra, nesse plano, enquanto seres físicos, expressando essa lei maior, essa lei do divino. Existe aquele mundo, né, que é o mundo das ideias, que existe um modelo, e esse modelo ele pode ser compreendido na medida em que eu investigo, em que eu busco a verdade e que eu vivo a verdade. E algo extremamente importante que ele nos diz também é que isso só fará sentido para nós se isso for uma verdade para nós, porque se não for uma verdade para nós, que a gente viva outra coisa. E aí fica uma pergunta, né? Como é que isso vai ser uma verdade para nós? Então a primeira questão sempre é a investigação. Ouvir, questionar, pensar, refletir. Como é que é isso para mim? Se o Marco Aurélio disse isso, ok, mas o que eu acredito hoje? Porque às vezes a gente está comprando ideias e é ótimo se essas ideias fizerem sentido, se elas reverberarem com aquilo que eu acredito, se eu verificar com a minha vida que aquilo realmente faz sentido. Não simplesmente eu leio, eu engulo, porque se eu faço isso, rapidamente tudo aquilo que eu li, que eu engoli, no momento que se apresentar uma adversidade, eu vou ver que aquilo não foi fixado de fato como uma verdade. Porque se eu não vivi, no momento de uma adversidade, de repente eu vou fazer
o oposto disso. Então ele nos lembra bastante isso, de que devemos viver e investigar, né, tudo isso que está sendo dito. Por isso, né, lembrar que somos esse corpo, essa alma, essa inteligência. Então, enquanto essência que habita em nós, esse gênio, esse divino, aqui, agora, enquanto corpo físico que tem essa potência, esses instintos que não são só maus, isso é importante a gente lembrar, eu nunca disse aqui, isso especificamente, os instintos, eles são ruins quando a gente age por prazer, pelo egoísmo, pela cólera, pela dor, mas o instinto, ele vem de um resultado, de uma evolução, e em algum momento ele nos serve muitas vezes para fugir, por exemplo, de uma situação de perigo. Então não é que devemos eliminar todos os instintos, porque os instintos são péssimos. É os instintos nessa nossa postura de um animal em dor, de um animal egóico que quer ser o melhor, por exemplo, esse sim, né? Não é para eliminar esse instinto que muitas vezes nos salva, por exemplo, de cair num abismo. Se eu estou dirigindo um carro e de repente eu perco o freio desse carro e ele está indo para o abismo, muitas vezes o meu instinto vira esse carro e me salva. Então, lembrando sobre isso, que somos então, só para finalizar, esse ser humano encarnado num corpo físico que tem uma essência, que é uma essência divina e que tem também um modelo ideal daquilo que é o melhor que ele possa ser e que devemos então, a partir desse modelo, traçar esse nosso objetivo de seguirmos em frente cada vez na melhoria de nós mesmos. Continuamos então amanhã entrando na parte 4 do livro do Marco Aurélio. Até amanhã. Bye, bye.